Olá pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar falando com vocês aqui na 8ª Conferência Nacional do Design Instrucional. Eu venho trazer a temática de insights essenciais para design instrucional na pós-graduação em medicina. Eu sou Luiz Felipe Forgiarini, atualmente sou conselheiro de negócios da Amir Brasil. Já atuei como diretor de novos produtos dentro da Mais A Educação, uma empresa de tecnologia e conteúdo e plataformas educacionais. Já fui diretor de negócios da Artmed, também é envolvida dentro de negócios da área da saúde, com cursos, negócios editoriais. Foi uma boa experiência também. Como diretor de unidade e de ensino da AFEA, que trabalha com uma questão educacional dentro da área da medicina, tanto em graduação quanto em pós-graduação. E também já trabalhei na LART, onde foi boa parte da minha experiência aí como professor, coordenador, atividade de qualidade acadêmica e depois na área da pós-graduação entre a Uniriter e a FADERGS, que são instituições aqui da região sul do Brasil. Minha formação acadêmica ela é muito focada dentro da área de saúde e de gestão para educação, né? Também fiz alguns cursos dentro da área de educação, então isso me ajuda bastante dentro do pensar para os produtos educacionais. Aqui no cantinho superior da tela tem um QR Code que joga diretamente para o meu LinkedIn, então a gente pode manter mais contato aí, trocar conhecimentos ao longo das nossas jornadas, das nossas trajetórias profissionais. Vai ser um prazer conectar com vocês lá. Bom, vamos lá. Para a gente organizar um pouquinho a agenda de hoje, né, dessa fala, eu coloquei alguns pilares que vão direcionar a minha fala aqui com vocês. Então, basicamente, vou trazer alguns conceitos em medicina, do que é se tornar especialista. Isso é importante para quando a gente vai pensar diferentes produtos na área de medicina, sejam eles para graduação, pós-graduação, enfim, né, em que etapa o nosso estudante estiver. Vou falar um pouquinho do panorama da medicina no Brasil, isso é importante, a gente tem uma crescente, aí, uma disparidade entre vagas né, depois de formados e números de vagas de graduação, isso é um ponto importante para a gente observar e pensar produtos que atendam essa demanda discrepante que vem ocorrendo na medicina. Vou falar um pouquinho da residência médica e principalmente como ela pode nos ajudar a desenvolver esses produtos e como pode nos tornar dentro de uma racionalidade, né, e de uma assertividade para que o nosso estudante também tenha a formação necessária. E depois disso vou entrar um pouquinho no conceito de student centrist. Então é aquilo que eu acredito bastante, que os alunos acabam tendo sucesso, né, quando a gente está aprendendo o que é importante. Então a gente pensando isso e desenvolvendo isso, é muito importante que a gente consiga ter o olhar da necessidade do nosso estudante, né, que a gente não deturpe essa visão tão importante no processo. E depois eu vou falar um pouquinho do modelo ideal, se ele existe ou se não existe, né? Não quero ser o detentor aqui, mas acho que a gente tem alguns caminhos possíveis para ajudar os nossos estudantes dentro do seu processo de formação. E aí finalizamos essa fala breve, mas super relevante para a gente poder discutir na temática atual de educação. Então, trazendo um pouco desses conceitos de medicina, né, do que evidentemente é se tornar um especialista dentro da área da medicina, a gente tem duas terminologias super usuais dentro da área da medicina, que é a terminologia de especialista e de generalista. Especialista é dito médico que ele tem o título da especialidade, ou se vocês procurarem ali, né, dentro dos registros, é o que a gente chama do RQE. Então ele tem isso através de uma prova de títulos da sociedade ou evidentemente realizando a sua residência médica. E o generalista é aquele médico que ele é apenas graduado na área de medicina, então ele não tem título de especialista, né? Ele não é o nosso cardiologista, o nosso endocrinologista que a gente realiza as consultas. Dentro disso, então, no caminho da formação desse aluno e muito voltado para o título dessa fala que eu estou fazendo para vocês hoje, a gente tem a residência médica, que ela foi instituída desde 77, né, por um decreto lá. Ela traz uma modalidade de ensino de pós-graduação, então é importante aqui, eu não vou tratar da residência médica, porque ela já é bem regulada
pela parte de Comissão Nacional de Residências Médicas, né, pelo Ministério da Saúde, Educação, enfim, Previdência Social e por todas as entidades médicas como o Conselho Federal de Medicina. Aqui eu vou tratar dentro da alavancagem que vem acontecendo no mercado, que são as pós-graduações lato sensu dentro da área da medicina. Essas sim, elas têm o foco para os estudantes de medicina como uma alternativa para que eles possam desenvolver o seu aprendizado ou desenvolver conhecimentos e habilidades práticas em determinada área da medicina. Mas cabe aqui também, né, é importante que eu ressalte para todos vocês que esses programas de pós-graduação, eles não habilitam esse médico, né, como especialista da área. Então esse médico ele não pode terminar uma pós-graduação de cardiologia, né, lato sensu, e se dizer cardiologista. Isso é um ponto importante só para ficar claro para a gente no início da fala. Então aqui, né, dito isso, a gente precisa começar a olhar o panorama da medicina, porque isso vai nos ajudar a pensar também esse design instrucional dos produtos que a gente vem criando, né? Nesse ano de 2024, a gente está vendo um cruzamento daquelas curvas ali. Então a medicina está ainda bem se tornando mais feminina. A gente está tendo cada vez mais mulheres dentro do mercado da medicina, né? Isso é bacana, a gente trazendo esses acessos e conseguindo crescer o número de mulheres médicas atuando dentro do Brasil. Mas dentro disso, a gente pode ver que até 2035 a gente tem uma projeção de mais de 1 milhão de médicos, né, no Brasil. Hoje a gente tem em torno de 560 mil médicos atuantes, ativos, né, dentro do Brasil. Então isso vai trazer uma densidade de médicos por mil habitantes bem maior do que a gente possui hoje, né? Alguns estados eles vão acabar concentrando a maior taxa, inclusive maior que a nacional, então também precisam ter um olhar nosso dentro deste processo de pensar os produtos, de desenhar os produtos para formação desses médicos que estão chegando dentro do mercado. Então, esses estados aí vão ter mais de 70% dos médicos de todo o nosso país. Com isso, né, quando a gente começa a olhar a medicina como um todo, a gente vê que a gente está em quase 600 mil profissionais em atividades no país, a gente tem 62,5% desses profissionais com um ou mais título de especialista, ou seja, que realizaram as residências médicas e se titularam dentro dessas especialidades. Isso é um número relevante, mas vejam que a gente aí tem quase, né, tem 37,5% que não tem este título de especialista, e eles acabam sendo generalistas. Isso aí é um ponto importante, porque a gente também precisa qualificar esses médicos, independente do motivo pelo qual eles ainda são generalistas, né? Para que a gente tenha um acesso à saúde mais qualificado desses pacientes e que eles tenham mais habilidades para o desenvolvimento das atividades deles. Então, quando a gente pensa esses produtos, né, quando a gente desenvolve eles, a gente precisa olhar isso. Quando a gente olha aquele primeiro bloco ali de cima, essas especialidades são que geram mais de 55% dos registros totais de especialistas, segundo os dados do CFM. Então é muito importante a gente olhar a concorrência também dentro disso, né? Isso nos faz observar exatamente um processo pelo qual a gente pode desenvolver produtos e são as especialidades as quais tem mais procuras. A gente vai ver daqui um pouquinho na minha fala mais à frente, que quando a gente olha as concorrências dentro das residências médicas, segue esse mesmo comportamento. E ali no bloco de baixo, basicamente quase 15%, né, dos registros totais. A gente vê uma crescente muito grande em áreas como a dermatologia e psiquiatria nos últimos anos. Então também são especialidades às quais a gente tem que olhar muito bem quais são as habilidades necessárias para ajudar o desenvolvimento desses alunos. Com isso, né, a gente olhou lá todos os médicos titulados, como eu comentei, quando a gente olha as top 15 residências no Brasil, a gente tem quase o mesmo comportamento. E vejam que dentre as 15 primeiras residências mais procuradas, né, ou que tenham residentes ativos, a gente está falando de 77% dessa massa. Então é onde grandemente está a procura do profissional da medicina como o seu produto, né, ou como a sua formação necessária aqui. É importante dizer que algumas dessas especialidades, né, a gente tem algumas questões ali mais sensíveis, digamos assim, para se realizar pós-graduações lato sensu que possuem uma carga horária, né, muitas vezes e consequentemente bem menores do que a residência médica, como exemplo de cirurgia, né, habilidades cirúrgicas. Então, quando a gente fala hoje
de residências médicas, a gente está falando no mínimo de 2.880 horas desses alunos, sendo 80% disso em habilidades práticas, em atendimento, né? Contra uma pós-graduação que minimamente ela tendo 360 horas e não necessariamente tem atividades práticas, ele pode estar realizando. Então isso é um ponto importante sempre que a gente fala de pensar produtos de pós-graduação lato sensu para a medicina. A gente tem que ter esse olhar e esse cuidado de quais são, né, as especialidades possíveis e quais são as habilidades e competências possíveis a serem desenvolvidas nesses nossos estudantes. Com isso, né, é importante que quando a gente olha a residência e todos esses dados que a gente viu de graduação, alunos que estão entrando por processo de residência e cada vez mais aumentando esses números de alunos sendo graduados e tornando cada vez mais dispar o número de residências disponíveis, a gente começa a ver que a grande maioria dos alunos não tem acesso direto à pós-graduação, né, ou à residência médica, como mostra ali naquele primeira barrinha do gráfico. Então, quase 60% dos alunos, eles não conseguem. Somando a isso, até 2 anos depois, a gente tem mais 20%. Então, essa fatia aqui, ela se torna bem grande, ela se torna com 78% o número de alunos que vão ficar até 3 anos tentando, né, essa residência médica. De novo, esses alunos, eles são com grande vontade de estudo, grande vontade de desenvolvimento. Então, não é somente uma área de cursos preparatórios para essa prova que a gente pode estar trabalhando para o desenvolvimento deles. E sim, a gente pode estar com eles desenvolvendo habilidades, pois eles já estão no mercado de trabalho, eles já são médicos generalistas e podem atuar. Então, a gente tem uma grande oportunidade aqui de formação desses estudantes, seja na área de especialidade ou seja na área de habilidades específicas, né? Então, até 3 anos é onde a gente pode estar buscando também alunos, não somente com produtos de pós-graduação. Então, isso é algo bem relevante para a gente conseguir observar, né? Então, quem reprova, né, ou quem ingressa na residência médica após 3 anos de conclusão, reporta que tem 50% mais reprovação nos concursos do que o que logo foi no primeiro ano, né? Então, a gente tem aí um gap bem grande de profissionais que precisam de qualificação e precisam de formação. Então, a gente precisa olhar para esse estudante e entender qual é a necessidade real dele dentro dos produtos que a gente vai ofertar. E aí fica a pergunta, né? De onde eu quero chegar com tudo isso que eu venho trazendo para vocês aqui inicialmente, num panorama muito geral, mas sim no olhar para a necessidade do estudante independente do momento de vida. A gente vai ter o estudante que vai estar na residência, o estudante que está aguardando até aqueles 3 anos da sua entrada na residência, o estudante que não quer fazer a residência, enfim, a gente tem um cenário muito amplo e complexo de atender, né, esses profissionais para que eles possam estar atuando dentro da sua área. Com isso, eu trago esse conceito do Student Centricity, então é super importante aí para a gente atuar, né, e para a gente falar sobre isso, mas basicamente quando a gente olha para isso, a gente vê que os nossos alunos acabam tendo sucesso quando o que eles estão aprendendo é importante para eles. E para a gente entender o que é importante para eles, sempre que a gente vai pensar esses produtos, é interessante a gente observar quem são as pessoas que a gente está trazendo e o que o mercado está tendo como comportamento, né? Então, se a gente olha lá hoje para produtos de pós-graduação lato sensu em medicina, a gente pode alimentar de dados das residências, como eu mostrei anteriormente aqui na minha fala. E, ao mesmo tempo, a gente precisa entender quem são aquelas pessoas que estão conosco, né? Então, quando a gente fala isso, a gente está falando primeiro de uma pessoa que pode ser o profissional que já tem a sua residência e o outro, o profissional que não tem a residência. Obviamente, a gente pode desmembrar isso aqui muito mais, mas quando a gente fala de grandes grupos, esses são os grandes grupos que a gente atenderia, né? Então, o profissional que tem a residência, ele é um profissional que busca aprofundamentos, né? Atualizações ou uma nova alternativa. Então, quando ele busca o aprofundamento, a gente está falando de médicos que eles já têm o registro da especialidade, né, e começam a buscar uma especialização como uma forma de incremento de conhecimento. Então, eles querem desenvolver novas habilidades dentro daquela especialidade. Quando a gente fala de
Atualização, a gente está falando de novas atualizações da área de atuação dele, novas oportunidades, né? A gente sabe que o conhecimento dentro da área da medicina, ele evolui muito rapidamente, esse profissional que demanda uma alta atualização, né? E cursos para atualização nem sempre vão ser tão próximos de cursos de pós-graduação, eles podem ser cursos menores que também são importantes dentro da formação. A gente olha hoje todos os players de mercado que oferecem cursos de formação dentro da área da medicina, a gente vê diferentes formatos de entrega, inclusive um aumento dos formatos menores de entrega para atualização para esses profissionais. Esse caso ele vai atender tanto os profissionais com ou sem residência, inclusive aqueles profissionais, né, que eu comentei anteriormente, que ficam até 3 anos para fazer o seu processo de ingresso na residência médica, se assim o desejar. E quando a gente fala desses profissionais com a residência, a gente ainda tem eles como uma nova alternativa. Então, muitas especialidades médicas, né, elas têm aquele pré-requisito de formação, como é o caso que a gente faz uma clínica médica para depois fazer uma cardiologia, enfim, fazer uma outra especialidade. Então, muitas vezes essas pós, elas acabam se tornando como um caminho alternativo de desenvolvimento daquela habilidade, visto que o aluno não consegue mais a sua aprovação na sequência dentro das residências. Pulando para o profissional sem a residência, a gente ainda pode ter como primeira escolha deles não ter mais a residência. A gente já vê isso dentro do mercado, né, com diferentes players, enfim, que muitos alunos já não estão mais também fazendo a residência, já estão migrando diretamente para uma pós-graduação para essas habilidades, escolhendo ser generalista, né, mas tendo esse aprofundamento de conhecimento através da pós-graduação. Com isso, então, a gente pode pensar num desenho de Product Market Fit, né? Super importante. Esse mapa aqui, quem criou foi um grande amigo, Giovanni Cortes. Procurem ele aí no LinkedIn, ele é um pesquisador social, faz estudos muito legais para a área da educação. Acho que ele é um cara bem bacana também para vocês seguirem aqui. Essa imagem foi ele que compartilhou dentro de uns estudos e eu trago ela para vocês. Então, quando a gente olha isso, a gente tem ali os profissionais com 3 anos mais ou menos depois de formado, tentando buscar a sua formação na residência, até 4 anos depois. Essa curva está encolhendo, cada vez mais cedo os estudantes estão se formando, já está puxando ali para os 25, 26 anos. E quando a gente olha essa área de pós-graduações especificamente, é muito dentro do final dessas tentativas da residência até os seus 35 anos. Então esse é o público-alvo quando a gente fala principalmente de produtos de pós-graduação, né? Quando a gente fala de mestrados e doutorados na medicina, isso arrasta alguns anos para frente. Mas como a gente está falando das pós aqui, então é importante a gente entender que o nosso estudante da pós-graduação aqui, ele está então desde a primeira persona, né, sem residência, ele está ali desde formado, em torno dos seus 26 anos, até os 35 anos para essa área de pós-graduação. Com isso, né, pensando nesse conceito de student centricity, também tem um artigo muito bacana aí do Pedro Bugarelli, ele escreveu para o blog Desafios da Educação. Convido vocês a lerem esse artigo dele, foi bem inspirador para mim aqui também para falar para vocês. Os alunos eles planejam a sua própria investigação, eles propõem soluções, eles comunicam as suas ideias aos professores e seus pares da comunidade e avaliam o próprio progresso à medida que eles avançam. Então, consequentemente, o que a gente fizer dentro de produtos da área da medicina, esse aluno tem que ser instigado à busca de respostas dentro dos seus casos, né? O que a gente vê dentro dos movimentos de produtos educacionais da área da medicina é essa grande mudança para o desenvolvimento de habilidades práticas, sejam com práticas com pacientes reais, sejam práticas com pacientes virtuais, né? Ou sejam com um desenvolvimento de habilidades através de simulações de casos clínicos, né? Então a gente vê muitos players hoje migrando seus modelos que talvez em algum momento foram 100% teóricos ou muito mais focados dentro da parte teórica para o desenvolvimento de habilidades práticas que são importantes a este aluno. Então, entro dentro disso, né, falando dessa questão, se existe algum modelo ideal ou modelo, né, mais perfeito para esse processo. Como é que a gente vai atingir essa diversidade? Quando a gente olha dentro do estudo da demografia médica, a gente vê muito que os 5 principais motivadores para a escolha da residência médica são o interesse pessoal,
a questão de relacionamento com médicos da especialidade, então as grandes referências da especialidade, o prestígio da instituição, a oportunidade de trabalho e os profissionais que são referência ou modelo, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente já percebe algumas questões que são importantes para os alunos terem uma questão relacional, importante para os alunos terem identidade com profissionais de referência dentro do mercado e importante para os alunos o prestígio desta instituição, né? E aí quando a gente olha algumas questões na figura ao lado ali, que é a figura 10 da demografia médica, a gente vê se o aluno acha excessivo, ideal ou insuficiente esses pontos. E quando a gente olha ali na residência, os alunos falam da carga horária semanal de atividades como excessiva, né? O que mais destaca dentro do processo. O que quer dizer isso? A gente está vendo que é uma questão também de formato da oferta que a gente faz. Então, quando a gente avalia formato dos produtos educacionais, é importante que a gente observe qual a carga horária que a gente está oferecendo para esse aluno, porque lembrando, esse aluno tem atividades clínicas, seja ela em consultório, seja ela em plantões, enfim, né? Tem N atividades. E aí bota ali embaixo o segundo ponto que também reforça o formato, que é tempo em atividades não exclusivas do médico, né? Então ele sente perdendo tempo basicamente da formação dele. Um outro ponto que ressalta e traz a fala que eu estava fazendo anteriormente das questões práticas estarem evoluindo, a gente olha ali o número de pacientes atendidos, né? Então os alunos gostam muito disso, número de procedimentos, então essas práticas elas vêm aumentando nesses produtos até para que se possa realmente e evidentemente desenvolver essas habilidades práticas nos nossos estudantes. Quando a gente olha então no modelo ideal, o prospect, o nosso aluno, ele está buscando mais conteúdo teórico, muitas vezes em aulas síncronas, porque ele quer esse senso de interação que a gente falou antes. Ele gosta de ter canais de dúvidas e um formato de devolutiva mais claro para ele do que evidentemente de um tutor, e sim de alguém que seja especializado dentro da dúvida dele. Ele valoriza a possibilidade do médico praticar e não apenas assistir essas habilidades, e a gente vê um movimento muito grande no mercado, né, de novo, dos movimentos de atividades práticas em diferentes formatos, e super interessantes os formatos que estão sendo oferecidos. Ele quer esse espaço para debate e integração, por isso muito mais acontecendo esses eventos online síncronos. Uma redução do tamanho das aulas online, a rotina é corrida, então a aula não pode ser longa, ele prefere reduzir e consumir isso de diferentes maneiras. A duração ela pode ser de 12, 18, 24 meses. A gente vê diferentes produtos com adesão dentro do mercado, mas a ampla maioria dos produtos estão concentrados de 12 até 18 meses. Ele gosta de um mecanismo para gerar interação e networking entre os médicos, como a gente viu no gráfico anterior aqui da apresentação. Ele gosta de aulas e atividades práticas concentradas e focadas em habilidades, né? O tempo é escasso, então quando ele tem algum encontro imersivo que necessite o deslocamento dele, aquilo tem que ser significativo e aquilo que tem que desenvolver algo novo dentro dele. E também, devido às intercorrências, uma manutenção dessas aulas gravadas, mesmo que com ocorrência síncrona, eles gostam de ter isso também disponível para revisitar ou olhar quando perdido. Então, olhando tudo isso que a gente falou, a gente pode olhar numa crescente que é importante para o aluno, o hospital, a instituição, onde ele está, né, realizando esse produto, isso é diferencial, os coordenadores, porque são as grandes referências deles, o formato que isso é oferecido pela realidade dele, pela necessidade dele, e os conteúdos que vão estar sendo abordados, porque é o que ele também vai estar aprendendo. Isso é o ponto mais importante do que eu entendo como diferencial para esses produtos na área de medicina. E aí, quando a gente fala do modelo ideal para a gente que está por trás, desenvolvendo esses produtos, e a gente que está por trás dirigindo, gerenciando esses produtos e trazendo sustentabilidade para eles, a gente tem que olhar estes pilares, que são o valor da entrega, né, que a gente pensar na etapa da carreira desse médico, a proposta de valor, independente de um produto de pós, atualização ou o que for, uma sustentabilidade, então ter uma diversidade de públicos, e o mercado ele acaba focando muito mais no médico recém-formado. A gente tem hoje mais de 560 mil médicos que buscam constante atualização, então a gente está vendo um movimento muito importante aqui de olhar também para esses médicos já especializados.
A gente precisa de um mix de produtos, né? O público busca uma diversidade de formatos. Com isso, a gente tem que otimizar lá CAPEX, OPEX da instituição, né? Entre os diferentes produtos. Então, a gente trabalhar aí com alguma questão de stakeable programs, a gente trabalhar com módulos de competências isoladas, isso nos permite ter diferentes ofertas, às vezes até no mesmo produto. Um processo de venda, né? Muitas vezes a gente, quando olha o design instrucional, a gente preocupa muito com essas questões, mas não olha para o time de vendas, e é importante hoje que a gente também prepare o nosso treinamento para o time de vendas. Então precisa ser muito mais consultiva, precisa entender o momento de carreira para saber qual produto oferecer para esse estudante. E a localização, né? Quando a gente fala de produtos EAD, a gente não tem essa dor, né? Porque eles têm uma capilaridade, enfim, tem um acesso diferenciado. Mas quando a gente fala com produtos com atividades presenciais, sejam práticas ou teóricas, a gente tem que ver essas localizações de uma forma mais regional, mesmo em grandes centros, né? Devido a vários motivadores que a gente tem nesse aluno, enfim, e compromissos, né? Tem N questões aqui que interferem. Então é muito mais loco regional do que algo migratório para esses estudantes. Gente, foi um grande prazer. Espero ter conseguido contribuir de alguma forma dentro dessa fala com vocês. Muito obrigado. Fica aqui os meus contatos. Fiquem à vontade para contatar, o QR Code para a gente interagir dentro do LinkedIn. Muito obrigado e até mais.